Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós hoje falaremos sobre feminismo. É o tema de hoje, um tema muito forte, muito atual, muito presente na sociedade. E a gente precisa falar sobre esse assunto aqui um pouco mais abertamente. E para falar sobre esse assunto, eu estou com duas pastoras aqui abençoadas que vão falar bastante sobre isso comigo. A primeira dela eu vou apresentar a vocês, é uma pastora que eu conheço muito pouco, né? É a minha esposa, pastora Marilza Lima, a nossa pastora líder estadual das Mulheres que Vencem no Rio de Janeiro. E por acaso a minha esposa. Seja bem-vinda. Amém. Para mim é um prazer estar aqui falando de um assunto que é tão assim presente, não tem como, né? Hoje em dia estarmos vivendo em sociedade e não pensarmos sobre o feminismo. Glória a Deus. Por acaso não, tá? Eu falei assim, por acaso é minha esposa, mas não foi por acaso não. Foi Deus que preparou essa relação em nome de Jesus. E glória a Deus. Pastora Juliana, prazer tê-la aqui com a gente, tá? A pastora Juliana, pessoal, ela é pastora e esposa também do pastor Jorge, lá de Nova Friburgo. E a senhora sabe bem que a gente já foi pastor lá, 1 ano e 9 meses, fomos pastores em Nova Friburgo, aquele povo lá está no nosso coração, aquela cidade também. Foi uma bênção a nossa estada lá. E como estamos lá em Nova Friburgo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma cidade maravilhosa, né? Falei com a pastora Marilza que a gente saiu de lá, o tempo estava bem friozinho, bem chovendo, e a gente chegou aqui, tá um calor, né? Tá esse clima maravilhoso lá. Passamos muito por isso. Mas é um prazer estar aqui, pastor. Seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus. Amém. Bom, para falarmos sobre esse tema, nós vamos chamar agora uma matéria bem rápido. Vamos lá, vamos à matéria feminismo. O feminismo é um movimento social composto e protagonizado por mulheres que buscam igualdade política, jurídica e social entre homens e as mulheres. É um movimento que tem diferentes vertentes, como o feminismo liberal, o negro, radical e o socialista. A primeira onda do feminismo aconteceu no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, onde as mulheres reivindicavam o direito ao voto. Além de buscar igualdade, o movimento também luta contra o assédio, todas as formas de violência e imposição de padrões de beleza. Bom, pela matéria você vê a importância desse movimento, né? Eu entendo, no meu ponto de vista, que algumas vertentes perderam a essência do movimento, mas é muito importante. Bom, eu vou começar perguntando a vocês, pastoras, o que é o feminismo para vocês, né? Qual é a essência, como começou, o que é o feminismo, afinal de contas? Pois é, na matéria vem basicamente dando um resumão, né? É um movimento social. Tinha, no começo, um intuito muito forte, que é lutar pelos direitos iguais, para que as mulheres pudessem ter também a chance delas na sociedade. Até então, a mulher ela era vista como a procriadora, aquela que daria a luz aos filhos, tomaria conta de casa, seria a pessoa especialista nos afazeres de casa, né? E aí o movimento social chamado feminismo, ele veio para dizer, não é só isso. A gente também pode ser útil em outras áreas. A gente vai falar bastante sobre isso, porque a Bíblia coloca a esposa como disjuntura, né? Aquela que está sempre na mesma missão que o marido ali. E parece que Deus deu à mulher uma capacidade diferente em relação ao lar, em relação ao cuidado da família mesmo, né? Sim. Mas isso não impede a mulher também de estar, né, pastora Juliana? Da mulher também estar na sociedade como provedora também, como trabalhadora, como pessoa que tem os seus direitos. O que a senhora acha? O que seria para a senhora o feminismo? Eu acho que eu concordo com a pastora Marilza, né? Eu acho que as coisas foram se perdendo. O início realmente, né, como ela bem colocou, foi muito bom. Realmente foi para lutar pelos direitos das mulheres, para dar uma voz para as mulheres que era necessário. Porém, eu acho que foi a intenção do coração que foi mudando, né? E à medida que elas começaram a ganhar, vamos dizer assim, essa voz e esse poder, elas começaram a entrar por caminhos, né, por variações que acabaram trazendo um prejuízo, vamos colocar assim, distorcendo exatamente. Um pouco, né? Distorcer um pouco aquilo que era de início, né, que realmente era para dar direito, que era para dar voz, que era para dar um apoio, um incentivo às mulheres, colocar elas como capazes de fazer algo, né? Mas ali elas começaram a se perder nesse meio tempo, a gente viu como surgiu tantas variações. Seria esse, no caso. Isso. Boa. Vamos lá. Eu vou começar pela irmã, a pastora Juliana. Atuação das mulheres na Bíblia. Nós vemos as mulheres, elas assumindo papéis, né?
E elas sendo, eu gosto de colocar assim, mulheres comuns, né, que foram, cada uma delas que foram usadas para situações extraordinárias. A gente vê que Deus ele foi conduzindo caminhos de cada mulher com situações diferentes, com experiências diferentes, mas a gente vai vendo que Deus ele foi conduzindo e dando a elas, né, condições, capacidade para viverem algo extraordinário. Né? A gente vê isso em toda a Bíblia, né? Deus colocando mulheres em posições, né? Usando mulheres para determinadas coisas, mulheres comuns, esposas, mães, donas de casa. E a gente vai vendo Deus usando cada mulher para um sentido, né? E valorizando, vamos colocar assim. A pastora Marisa, então, nesse caso, do jeito que a pastora Juliana está colocando, a gente vê que o próprio Deus, ele já começou esse movimento, digamos assim, né? Agora a gente vai querer pegar e me dar um monte de cascudo aí. Não que ele tenha começado o movimento feminista, mas ele pega as mulheres da Bíblia e já dá uma sacolejada ali, mostrando que a mulher não veio só realmente. Tudo bem, é uma fase diferente, geração diferente, situações diferentes, cultura diferente, né? Mas ele não queria que as mulheres fossem apenas procriadora e apenas do lar. Ele queria, ele mostra, usando algumas mulheres na Bíblia, não sei se a irmã pode dar aí, a pastora pode dar um exemplo, sobre mulheres que não ficaram só ali, né? Naquela coisinha de família, e procria, e faz, e cuida do marido. Elas foram além disso, mas não abandonaram. E essa talvez seja a grande diferença, né, do movimento que a gente vê hoje. No meu ponto de vista, talvez seja a grande diferença. Elas não abandonaram a sua essência de dona do lar, de mulher de casa, de mãe, né, de esposa, de mãe, não abandonaram. Mas, pelo contrário, somaram, né? Exemplo é o que mais tem na Bíblia, pastor. Exemplo é o que mais tem. Se a gente for começar a falar, vamos lá, Débora, misericórdia, né? Débora era juíza. Ela julgava as causas do povo de Deus naquela época. E será era casada. Sim. Será que não tinha um homem para ser juiz? Não, foi Débora que foi juíza. Entendeu? Foi Débora. E Débora, ela teve uma participação, assim, que foi tremenda, porque Baraque, ele ficou ali meio que nervoso, né? Não, é melhor você tomar a frente. Ela falou, não, então eu vou contigo para a guerra, mas a glória não vai ser sua. Não vai, porque eu que estou tendo que... Ela é uma mulher de posição, né? Então você imagina, eu fico pensando, meu Deus, que época foi aquela? Débora, uma mulher juíza e tendo que tomar uma posição frente a uma guerra, né? Então, será que Deus tinha problema em colocar a mulher nas posições? Ele não tinha. Ele não tinha nenhum problema por ser mulher. Nós estamos falando de Velho Testamento, né? Estamos falando de Novo Testamento. Porque se você vai no Novo, você vê a mãe e a avó do Timóteo, por exemplo. Que deixaram um legado, assim, são absurdo, citadas pelo apóstolo Paulo. Justamente. O apóstolo Paulo, para falar com Timóteo, cita 2 mulheres como exemplo para ele. Então, você vê que Deus não tem problema com a questão de ser uma mulher. A questão é outra, foi como a pastora Juliana falou, que com o passar do tempo isso foi se desvirtuando, foi distorcido a questão do feminismo. Se misturou as coisas, né? É verdade. A mulher pode liderar uma igreja? Pastora Marilza. De novo? De novo para mim. Agora eu estou falando, vocês me colocaram numa situação, que é minha esposa, então agora eu quero saber. Quero saber dela. Até hoje existem algumas denominações que são contra. Mas aí poucas, né? tem... Parece que o pessoal está cedendo um pouquinho. Mas aí eu volto de novo na Débora. Débora foi juíza, ela julgava o povo, ela estava num cargo de liderança. Se Deus tivesse algum problema com isso, por que ele colocaria a Débora ali como juíza? Tem muitos exemplos na Bíblia. Tem muitos, mas essa é uma das mais fortes que eu enxergo. Velho Testamento, a gente está ali no Velho Testamento. E, sabe, aquela mulher foi colocada numa posição que as pessoas tinham que respeitá-la, levar as causas até ela para que ela julgasse. Será mesmo que Deus tem problema com mulher estar à frente do trabalho? Eu não consigo enxergar dessa forma. Pastora Juliana, vou passar a bola para a senhora. Vamos lá. Eu acho que no Novo Testamento a gente tem um exemplo de Áquila e Priscila, né? Sim. No Novo Testamento, né, a gente vê que ela, né, uma mulher, ela conduzia a igreja, vamos colocar assim, casada. E ela tinha mais voz, aparentemente ela tinha mais voz do que o Áquila, exatamente, né? O marido. Né? E a gente vê ele discipulando Apolo, né? Então a gente vê ali uma mulher presente. Né? E como a pastora até deu o exemplo da Débora,
logo no início, né, como diz lá em Juízes 4, versículo 4, fala que ela era uma mulher profetisa, né? Então, era algo que Deus havia dado para ela. E diz assim no versículo, né, mulher de Lapidote. Então, aquilo que ela fazia, a função que ela exercia, e depois diz que ela julgava Israel. Então, vê que ela tinha funções, mas isso não... Ela somou as exatamente, funções. não diminuía aquilo que ela era em casa. Ela era mulher de Lapidote. Ela era mulher de Lapidote. Ela era uma mulher casada, ela cuidava do seu lar, mas ela também julgava Israel. Então, uma coisa não atrapalha a outra, né? Esse talvez seja o grande problema do movimento que a gente vê, pelo menos que a gente vê atualmente na mídia, né? Que a gente vê um movimento como se a mulher realmente quisesse se sobrepor. A ideia não era essa no princípio, a ideia era realmente... Na história mostra que a ideia era eles conquistarem socialmente, até a parte do voto, né? Que realmente não fazia sentido a mulher não votar, né? Não fazia sentido nenhum, e a mulher poder votar, então ter direitos jurídicos, inclusive, né? Então acho que isso aí é perfeito, tranquilo. Agora, dizer que a mulher... o corpo é meu, faço dele o que eu quiser. Quer dizer, eu lembro do último movimento que eu vi na televisão, e eu lembro de ter visto uma jovem de barriga de fora, escrito assim que usando o movimento feminista para apoiar o aborto, falando que o corpo era dela e ela faria o que ela bem quisesse. Quer dizer, meu corpo, minhas regras. O que ela não entende que se o corpo dela... O corpo é dela, mas o que está dentro dela é uma vida, não é ela. Ela vai tirar uma outra vida. Então, se o corpo é dela, ela pode tirar uma vida, né? Então, assim, a pessoa pega um movimento social, um movimento que nasceu, né, para esse cunho social, e aí se vai para esse lado, no sentido de poder fazer o que bem entende. E aí a gente realmente tem que ter um freiozinho nisso aí, né? Tem que pensar bem, né? Dá muita discussão, né? Exatamente. Eu acho que, assim, elas querem... É uma ideologia, né? E elas, vamos colocar assim, elas pregam uma ideologia de liberdade e elas não percebem que elas vivem presas a essa ideologia, né? Sim. Elas não conseguem entendem, enxergar o outro lado. Né? Elas não conseguem enxergar o outro lado. Mas não é uma liberdade que fere o direito de outros? Que liberdade é essa? Que fere o direito do outro. A liberdade começa onde inicia a sua. Né? Justamente, sabe? Não tem como. Eu tenho meus direitos e eles acabam onde começam os seus. Sim. Entendeu? Eu não posso te ferir com os direitos que eu tenho. Então, que direitos são esses que eu posso matar um ser humano? Tem muita discussão. Essa discussão não vai parar hoje, eu sei, mas que, no nosso caso, que a gente conhece a Bíblia Sagrada, que Deus fala sobre vida, e até o que a ciência apresenta, né? A ciência não entra muito nessa discussão, mas se a ciência entrasse nessa discussão, acabava a discussão na hora. Se a ciência entrasse nessa discussão, mas você não vê a ciência entrando nessa discussão, infelizmente. Deveria entrar, porque a partir do momento que foi gerado, é vida. E acabou. Mas tudo bem, aí já seria outro programa e a gente precisa dar sequência aqui. Vamos lá. Todos os direitos e deveres do homem e da mulher devem realmente ser iguais? E nem quero ouvir, nem vou olhar. Pode responder, porque assim, quem quiser responder primeiro responde. Todos os direitos da mulher e do homem têm que realmente serem direitos iguais? Então, eu não sei para que lado a pastora Juliana vai. Eu vou falar de acordo com a palavra, vamos dizer assim, tá? Porque se eu for olhar para a palavra, não vão ser todos iguais. Porque Deus deu coisas que são para o homem. Deus, por exemplo, deu para o homem ser provedor do lar. É para o homem ser provedor do lar. Mas só que a gente caminhou para uma reviravolta, um redemoinho que foi se formando na sociedade, que não tem mais como a mulher ficar dentro de casa. É uma questão de necessidade ela sair para o mercado de trabalho. É uma questão de necessidade. Mas Deus não deu isso para a gente. Deus deu para o homem. É para o homem ser o provedor do lar, é para o homem cuidar da mulher e prover as necessidades do lar.
Então, não é para os direitos serem iguais dessa forma. A gente vai por uma questão de necessidade. Aí alguém fala assim, não, mas é também uma questão de realização. Tem mulher que não se realiza em ficar dentro de casa, ela tem que ter... Bem, aí já é um outro lado, mas você perguntou se todos os direitos tinham que ser iguais. Eu penso que tem que haver um respeito. Eu não entendo uma mulher ganhar menos que um homem se ela faz igual ou até melhor que ele. Sim. Então, nesse sentido, eu creio que os direitos têm que ser iguais. Mas eu penso no que Deus deu para a mulher e no que Deus deu para o homem. É porque, assim, há alguns anos atrás, pastora Juliana, a gente viu na mídia, pelas mídias, né? Hoje quase não vejo mais, mas teve uma época que eu vi bastante na mídia se falar e se pregar uma ideia de que, pô, o homem pode ficar em casa cuidando do filho. Aí mostrava muito, até em programas, até em filmes, essas coisas, mostrava muito o homem em casa com o bebezinho, fazendo mingau e não sei o quê, e a mulher chegando pro trabalho. Então, foi jogado muito isso na mídia, né? Foi jogado muito para poder realmente trazer uma certa igualdade nesse sentido. Mas, biblicamente, não é isso. O homem não é para estar em casa fazendo comida e cuidando. Não é... Vamos chamar de machista, não é questão. A Bíblia fala isso. Né? É a palavra de Deus, a fé é essa. O que não impede a mulher de trabalhar, o homem de trabalhar, o homem de ajudar, o homem de fazer, o homem pode fazer tudo. O primeiro banho do meu filho, quem deu fui eu. Né, filha? Ela ficou uma surpresa. Ela ficou assustadona e eu peguei o meu bebezinho lá e virei de um lado, virei de outro e dei um banho. O primeiro banho quem deu fui eu. Então, não vejo problema nenhum quanto o homem a ajudar nos serviços do lar. Mas isso foi dado à mulher, realmente. Como não vejo nada a mulher também trabalhar e ajudar e somatizar para poder ter uma vida melhor e continuar com seus afazeres, também não vejo nada demais. Né? Seria mais ou menos isso? Isso, acho que houve uma inversão de valores, né? Como a pastora colocou. Acho que a sociedade, né, a mídia, ela colocou uma inversão de valores, né? Vamos falando, né, partindo para as mulheres. Para a mulher, ela ser mulher, ela tem que ir, ela tem que sair de casa, ela tem que viver a vida dela, ela tem que viver essas coisas, né? Para ela ser, de fato, uma mulher de sucesso. Né? E acho que é isso que está trazendo muita confusão. Porque muitas mulheres, eu acho que a pastora vai concordar comigo, elas não... O fato delas estarem em casa, cuidando da família, cuidando do seu lar, elas não se veem como uma mulher de sucesso. Então, basicamente, a gente entra nisso. Os direitos e os deveres são iguais. Porém, a gente trazendo para a palavra de Deus, porque a gente sempre vai trazer para o Evangelho, para a palavra de Deus, sim, nós vamos ver que a Bíblia ela nos ensina o contrário, né? Existem deveres e direitos que são dos homens, existem deveres e direitos que são das mulheres, e Deus ele criou cada um com a sua singularidade, né? Com a sua particularidade, para que eles pudessem se complementar, sim, e ambos vivessem felizes. Mas a gente vê que, infelizmente, a sociedade ela vai implantando pensamentos, né, que às vezes fazem, né, a mulher, não é questão da necessidade somente, né, às vezes dela precisar ir, porque hoje a cultura é diferente. Sim. Hoje a gente vive uma sociedade diferente, em como a pastora colocou, que muitas mulheres precisam de fato ir para fora, trabalhar, né, e ter essa profissão para trazer uma renda para dentro de casa, porque às vezes só um não dá esse suporte, então tem a necessidade. Mas a gente vê que constantemente a gente vê a sociedade fazendo implantando um pensamento. Quase que impondo, né? Impondo o pensamento de que não, a mulher de sucesso, ela tem que estar fora. Tem que estar fora. Ela não se realiza só estando em casa. Algumas não querem mais ter filhos, porque acham que não nasceram para ser mãe. Que atrapalha. Esse que não é bíblico mesmo. Não é bíblico, é um ponto importantíssimo. A mulher é o inverso. Se ela não se bate nela o desejo de não ser mãe, ela vai ter problema mais tarde. Ela vai sentir isso mais tarde, porque é bíblico. É a natureza, né? É a natureza. Né? Então, eu acho que é uma cultura mais ocidental isso aí. Né? Porque você vê outras culturas, você vê que isso ainda perdura, embora trabalhe, faça, ainda tem essa coisa um pouquinho do que a gente... Pastor, isso está tão sério nos países da Europa, que eu até comentei contigo isso. Existem cidades na Europa que estão pagando para as pessoas comprarem uma casa lá e irem morar lá pelo menos durante 10 anos. Eles estão pagando para as pessoas irem morar lá porque a cidade se tornou cidade de idosos.
Ah, lembro dessa Ninguém mais tem filho naquela cidade. E tem que ser casal com criança. Tem que ser casal com criança para poder trazer de novo a juventude para a cidade. Não tem, só tem idoso na cidade. Eles estão pagando para a gente ir morar lá. Para a gente morar. Vão pagar por mês para a gente estar morando lá na cidade deles. Mas tem que ter filho. Mas tem que ter filho. Vou fazer. Tem que estar disposto a... Que ponto que nós chegamos, né? Exato. Caramba. Vamos lá, vamos dar sequência. Submissão da mulher ao marido. Isso aqui não é muito... Nem tem muita discussão, né? Submissão. Há pouco tempo... Agora vamos falar mal da gente. Vamos falar mal da gente. Há pouco tempo atrás, dentro da igreja, a ideia de submissão era realmente a mulher embaixo, numa posição abaixo, e o homem mandando e ela obedecendo. Isso dentro da igreja, da nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, não a igreja da graça, igreja evangélica. Cristã evangélica, de uma maneira geral, a ideia era essa, o homem manda e a mulher obedece. Né? Essa era a ideia de submissão. Né? Até que aí Deus foi abrindo entendimento. Foi revelando, né, pastor? É incrível, né? E foi mostrando que realmente não é isso. Então não tem nem muita discussão, né? Sabe o que eu lembro quando falar de mulher na submissão? Quando a gente vê o profeta Eliseu. O profeta Eliseu passando para ir para o Monte Carmelo e aquela mulher olhando ele passando e ela dizendo, ali vai um santo homem de Deus. E hora nenhuma fala que o marido dela teve a intenção de ajudar o homem de Deus. Foi ela. Foi ela que disse para o marido, façamos aqui um cômodo para esse santo homem de Deus. Então você vê, e o marido, né, de pronto aceitou um direcionamento dado por aquela mulher. De novo, a gente no Velho Testamento. Olha só, uma mulher sendo usada por Deus. Ela sabia o lugar dela, pela cultura, por ser uma pessoa ali que servia a Deus, provavelmente eu creio que devia já ter alguma coisa ali naquela família ali de direcionamento, né? Até pelo convívio com o profeta, né? E aquela mulher que veio com direcionamento. Então, quer dizer, havia ali a submissão, mas havia também... E ela fala com o marido, né? Ela fala. Aí você vê a submissão. Eu quero fazer, eu tenho como fazer, tenho dinheiro para fazer, mas vou perguntar ao meu marido. Vamos fazer? Mas ela decide, mas pega a resposta do marido. Você vê uma submissão. Realmente. Pois existem umas questões que as pessoas não gostam muito quando a gente abre a boca para falar. Eu acho que se eu postar isso no meu Instagram, eu vou postar e vou sair correndo, porque eu sei que vão tacar pedra. Mas, sabe, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra as coisas. Por exemplo, se eu tenho uma comida muito gostosa, eu não sou muito de cozinhar, né, amor? Mas quando eu cozinho, minha comida é show, né? Então, mas se eu faço e eu só tenho um pedaço de carne, essa carne vai ter que ter uma parte dela que vai para o meu esposo. Ah, mas os seus filhos? Eles vão ter que aguentar a bola, porque ele tem que comer carne. Ah, agora, se você falar isso na cultura hoje em dia, que é isso? Não, as crianças têm que comer carne. Não é assim. Tem uma historinha que contam de uma família, né? Que o homem chega em casa e eles não têm o que comer direito. Aí a mulher faz isso. Ela bota o melhor para o marido. Bota o melhor para o marido. E o pior para ela e para os filhos. E ele que Aí ele pega o melhor, divide para eles três e pega o pior para ele. E eles aceitam de boa, porque aí é o provedor que está devolvendo. Ele, né? Ele recebeu, ele devolveu e pegou o pior para comer, que qualquer homem decente de Deus faria isso. Então, você vai comer carne, você não vai comer carne. O homem decente falou, não, filha, come carne você. Ah, não, mas pode comer e eu vou comer sem carne. O homem decente, o homem de Deus faria isso. Ele vai ver a submissão da esposa, mas ele vai atender a sua esposa, porque a Bíblia fala que Jesus o marido tem que amar a esposa como Jesus ama a igreja. E não é assim, dando a própria vida, dando o melhor. Sim. Eu vou pular para outra pergunta, pastor, já que nessa senhora não... Não conseguiu falar. A minha esposa, ela monopolizou essa frase aí. Mas como foi muito bom, eu deixei, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos para outra pergunta, eu vou fazer para a senhora. Diferença entre feminilidade... Essa eu queria ouvir. Feminilidade e feminismo. Vamos lá, pastora Juliana. Vamos lá. Feminilidade, né? Vamos colocar assim, resumidamente, é a essência que Deus ele colocou na vida da mulher, né? Resumidamente. É a essência da mulher, né?
a sensibilidade que a mulher tem, é a doçura, né? É a inteligência, a empatia, né? Porque a mulher, ela tem aquela... Né? Não que o homem não tenha, mas a mulher ela tem aquele coisa de se colocar no lugar, principalmente quando é mãe, né? Já viu? Sim. Tem exceções, claro, Sim, né? sim. Mas a mãe sempre vai buscar ali, trazer para perto, ensinar. É aquela que fala mansinho, é aquela que, claro, às vezes dá aquele apertão, às vezes de vez em quando, né? Que precisa. Mas geralmente é aquela que mais busca, que guarda, né? A mulher ela tem esse lado sensível. E Sim. a feminilidade é isso, é aquilo que Deus, é a essência que Deus colocou na vida da mulher. E o feminismo é aquilo que nós estamos falando aqui, é aquela inversão de valores, né? Que, como nós falamos no início, que começou muito bem, realmente defendendo um direito bom, mas que no decorrer do tempo foi invertendo os valores, é algo que era para ser muito bom, né? A intenção do coração mudou e se tornou algo contra os princípios, vamos colocar assim, né? Que nós acreditamos. Né? Então, eu posso... Seria o feminismo, então, só apenas um movimento, uma ideologia né? De uma falsa liberdade. Não, aí está em todas as mulheres. É a essência em todas as mulheres. É a essência da mulher. Vamos a um pequeno break, rapidinho. Voltamos já com Conexão. Graças a Deus, voltamos agora com o Conexão. E olha, hoje bombando aqui, falando de feminismo com a pastora Marilza Lima e também com a pastora Juliana, lá de Nova Friburgo. A pastora Marilza Lima, eu acho que para quem não sabe, é minha esposa ali em Bangu, na nossa sede em Bangu, e também é a nossa líder estadual das Mulheres que Vencem. Eu queria chamar agora, coloca pra gente o abre aspas, vamos lá. Apesar de a maioria, o abre aspas de hoje, né? Apesar de a maioria esmagadora das brasileiras defenderem a ampliação dos direitos das mulheres do país, apenas 3 em cada 10 se consideram feministas. Ah, que coisa, né? Eu achava que era mais. Segundo pesquisa do IDEA, encomendada pelo Instituto Update, o levantamento feito no dia 7 de março de 2022, com 1.269 pessoas, e revelou que a maioria das mulheres está comprimida entre dois extremos, enquanto 30% das entrevistadas se declaram feministas. 34% se colocam como não feministas. As demais não souberam responder. O percentual de brasileiras feministas aumenta para 36% entre as mulheres nordestinas e as que têm entre 18 e 34 anos. Pegando as jovens todinhas, né? Você vê a coisa, como está indo para a mente das jovens, né? Essa história. O combate à violência de gênero, por exemplo, é apoiado por 92% das entrevistadas. Acho que todos nós apoiamos, né? Violência de gênero, pelo amor de Deus. Todos nós apoiamos isso. Já 83% são favoráveis à equiparação salarial. Outras 77% apoiam uma maior participação feminina na política e 70% votariam em uma mulher negra para presidente. Então, você vê que realmente o movimento ele foi para várias vertentes, né? Várias vertentes. Aí tem aqui, ainda tem aqueles grupos que se dizem feministas, que vão lutar pelo aborto, pela aprovação, e por aí vai, né? Mas, enfim, apenas 3 em cada 10 brasileiros se dizem feministas. Isso chama atenção, né? Chama. Na verdade, eu fico vendo o seguinte, que muitas só vão para esse lado de dizerem que fazem parte do movimento... Estão acompanhando. Porque no final das contas tem sempre um cunho político, a pessoa faz parte de alguma associação, faz parte de algum partido mesmo, sim, político, e aquilo de alguma forma vai ajudar. Assim, pastora Juliana, é como se... a gente sabe que há muito tempo, né, a mídia faz da população massa de manobra, né? Eles guiam a população, a mente da população para quem quer votar, para quem não quer votar, para quem é bom, para quem é ruim. Eles que determinam isso pela mídia. E quando eu vejo aqui de 18 a 34 anos, então você vê que a mídia está fomentando muito isso e está pegando principalmente os jovens que estão na faculdade, que tem seus professores ali, seus heróis e tudo mais, aquela coisa toda, e de repente fica fácil fazer a cabeça de uma pessoa, ainda mais se ela não tiver
uma fé firme no Evangelho. E exatamente isso, como o senhor falou, né? Pessoas que estão na mídia, né? Que a gente vê que essa é a faixa etária que mais está na mídia hoje, né? Sim. E a mídia, ela está sendo bombardeada com esses pensamentos, né? Com essa inversão de valores. A gente vai vendo que exatamente vai mudando os pensamentos. Hoje, uma menina, antigamente, a gente vê, né? Eu creio que a pastora pode concordar comigo. Antigamente, as meninas cresciam pensando em formar uma família, em casar, em ter filhos. Sim. E a gente vê hoje que as coisas estão mudando. Às vezes, a menina, ela cresce, ela já não quer mais ter filho, ela já não quer mais casar, ela quer ser uma profissional, ela não que isso esteja errado, não. Mas a gente vê que as coisas vão exatamente Sim. moldando o caráter, mudando pensamentos. E a gente vê que é isso que a mídia trabalha. A mídia mexe e a pessoa nem percebe, né? Não. Que ela está mudando o pensamento Exatamente. Dela, que ela está trazendo um entendimento diferente, mudando o entendimento. Eu fico muito assim. Alguns anos atrás, por exemplo, falava muito eu fiquei muito chateado com isso. Por isso que eu vou comentar. Se fala muito das queimadas lá na Amazônia, né? E toda hora aparecia, e tinha gente que estava morrendo, que não sei o quê. Mas recentemente está acontecendo isso lá e aconteceu de uma maneira muito forte, de gente passar mal, de realmente morrer. E não vi na mídia falar sobre isso. Falou-se, mas muito pouco. Muito pouco. E a mídia forte mesmo não falou quase nada. É aquele assunto assim, rapidinho. Vum, e passa e está tudo bem, está acontecendo nada, mas está acontecendo. Mas antes não, antes massacrava toda hora. E as pessoas começam a criar suas identificações, né? Quer dizer, é isso. Aí você vai manipulando a mente Exatamente. Da pessoa. Pequenas informações que vai mudando. Teve um retiro que nós fizemos com os jovens, que eu sentei com as meninas, só com as meninas. E aí eu comecei a ouvi-las. Aí tem uma que hoje está lá conosco, esposa de pastor. Na época ela não era esposa de pastor. E aí ela começou a falar, porque é mulher, é o lugar da mulher, nananá. Eu falei, é mesmo? E isso está onde na Bíblia? Aí ela, mas já tinha uma feminista ali na minha frente. Mas é porque assim, vai ouvindo e vai replicando o que ouve. A pessoa não olha se é realmente aquilo. Ela vai ouvindo e vai replicando. Aí daqui a pouco ela acredita naquilo. Justamente, é isso mesmo. Mas se você for pedir uma base para ela, não tem base para dar. Porque ela só está replicando o que ela ouviu bastante. São meus direitos, são meus direitos, são meus direitos. Os nossos pais já diziam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. Então, e é isso que acontece, sabe? Eles são massacrados diariamente. A maioria deles, se você for perguntar, me dá uma base para isso. Que me falaram e eu ouvi lá na televisão, eu ouvi. Quer dizer, não tem base nenhuma. Só está seguindo a multidão, infelizmente. E a gente precisa parar de seguir certas multidões aí. Bom, vamos lá então. Provérbios 31:10, 31:30. Provérbios 31:30 diz, enganosa é a graça e vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Então, se a graça, no caso, é a sua... A gente podia falar a sua... Como é que colocar? Feminilidade, né? Enganosa é a graça, não no sentido de graça de Deus, né? No sentido da sua beleza, Sim. da sua estética e tudo. E a sua vaidade. E a formosura é vaidade. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Pois é, porque o temor é o princípio da sabedoria, não tem como. Uma mulher que ela teme a Deus, tudo ela passa pela peneira da palavra. Ela vai olhar... Acho que esse é o segredo. Entendeu? Ela vai olhar, peraí, o que meu Deus fala a respeito disso? Eu não quero saber o que a sociedade fala, eu quero saber o que meu Deus fala disso. Porque se ele concordar, eu concordo. Eu comentava ainda há pouco com alguns pastores que hoje a gente tem visto o povo de Deus menos dependente da palavra de Deus. Quer dizer, eu sou de Deus, mas faço o que eu quero. Eu sou de Deus, mas faço o que alguém me mandou fazer. Eu não sou de Deus e olho para a palavra para ver o que a palavra manda eu fazer. Então, algumas pessoas não estão mais dependendo da Escritura como a gente dependia antes de... Não, se não está na palavra, eu não quero. É completamente dependente. Isso tem que ser retomado. Né? Eu entendo com esse provérbio, pastor, que a mulher que busca em Deus o seu valor, né, ela vai encontrar nele o que ela precisa. Né? Por isso que ele vem falando que é enganosa, em vão vai ser a graça, a vaidade, vai ser ela fazer algo por ela mesma, né? Se ela não buscar em Deus aquilo que ela precisa para satisfazer a necessidade. Que adianta o homem ganhar o mundo todo, né? Exatamente. Se ele perde a sua alma.
A mulher cristã pode ser feminista? Depende que tipo de feminismo, né? Porque você viu no começo sendo falado que foi criando várias vertentes. Sim. Eu creio o seguinte, lutar pelos direitos nós precisamos sempre, porque a gente tem visto também que a sociedade tem sido massacrada no que diz respeito ao desrespeito aos direitos. Né? O ser humano tem direitos, sim, e esses direitos parece que são respeitados entre aspas. A gente vê a população, em sua maioria, sofrendo. Então, eu acredito, sim, que o povo de Deus tem direitos e esses direitos têm que ser respeitados. Não é questão de ser feminista, né? Não. É questão de busca dos seus direitos, né? Busca dos seus direitos. Certo. Bom, o mercado de trabalho, pastora Juliana, é desigual entre homens e mulheres? Isso é uma discussão bem, bem aprofundada, né? Mas a gente vê em alguns momentos, sim, né? A gente vê que, infelizmente, ainda aí a gente entra na parte do direito, né? Que a mulher ela tem que ir buscar realmente o direito dela. Mas a gente vê que, em alguns momentos, sim, há essa desigualdade. Quer dizer, seria fácil, então, encontrar numa empresa um homem e uma mulher fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo cargo, mas com salário, a mulher com salário inferior do homem? Será que... E a mulher trabalhando até mais. Mas sabe o que eu vejo? Não é nem o salário inferior. Por exemplo, existe um cargo, existem um homem e uma mulher que podem preencher aquele cargo. Geralmente, se dá oportunidade para o homem. Por quê? Porque a mulher, ela pode engravidar, a mulher tem os problemas femininos, né? Se enxergam trocentas coisas que podem atrapalhar e não enxergam a capacidade daquela mulher. Então, por conta disso, na maioria das vezes é dado cargo para o cidadão e não para a mulher. Então, eu não estou olhando nem o salário, eu estou olhando as dificuldades que o empregador enxerga quando eles dão o cargo para uma mulher. Então, vamos lá. Sim ou não? Sim. Não vamos me enrolar, não. Sim ou não? A mulher cristã pode ser feminista ou não? Não. Mulher cristã pode ser feminista ou não. Ela tem que ser na palavra. Não. Né? Eu acho que não. Não. Correr atrás dos direitos, mas não levantar a bandeira de feminista. Levantar uma bandeira. Não. Entendi. O mercado de trabalho é desigual? Já foi. Não, a gente estava falando sobre isso, né? Eu que me perdi aqui agora. Eu tô... Então sim ou não? Não, pera, desculpa, fui eu. Vamos lá. O mercado de trabalho, sim ou não? É desigual entre homens e mulheres, sim ou não? Sim. Ainda é, né? Ainda. Infelizmente, tá bom. Vamos lá. Relação entre feminismo e descriminalização do aborto. Essa relação, eu já até falei um pouquinho aqui de um vídeo que eu vi, né? Um movimento onde a menina estava com a barriga de fora, o corpo todo de fora, e ali escrito que o corpo é meu e é eu que mando. Essa é a bandeira que está sendo levantada, né? Meu corpo, minhas regras. Só que eu diria para essa pessoa o seguinte, quem disse que o corpo é seu? Quem te criou foi Deus. Então, o meu corpo não é meu, o meu corpo pertence a Deus. Tudo que acontece na minha vida, tudo que está em mim pertence a Deus. Se a gente for olhar com um olhar bíblico, não tem sentido nenhum. Não, nenhum. Mas vamos falar no natural, né? O que o pastor falou, o que está dentro de mim já vive. E se eu mato, é um crime. É um desrespeito, né? É um crime. Então vamos olhar no natural, não vamos nem olhar na Bíblia. Vamos olhar no natural. Se for olhar na Bíblia, não tem nem discussão, né? Tem discussão? Não. Pastor Juliana? Não tem discussão nenhuma, porque a Bíblia, meu corpo é templo do Espírito Santo. Exatamente. E foi comprado. Um bom preço. Ainda foi comprado por um bom preço. Quer dizer, eu não posso fazer qualquer coisa com o meu corpo. Aí a gente vai ter que ir para outra discussão, que aí vai se falar de marcar o corpo, vai se falar de fazer com o corpo um monte de coisa que as pessoas fazem. Aí é uma outra discussão que também é válida. Mas o meu corpo não me pertence. Tudo que eu faço no meu corpo tem que ser para a glória de Deus. Exatamente. Se não for para a glória de Deus, se for para a minha glória, então... Se vai ferir o direito de outros... De outras pessoas. Já não é mais direito. Não, né? E nesse caso aqui, a discriminação do aborto, nesse movimento que aproveitou o movimento feminista para descriminalizar o aborto, aí misericórdia, né? Quer dizer, o corpo é meu, mas o que está dentro de mim, não. Dentro de mim aí a pessoa pode falar assim, não, mas é meu também. É meu filho, então você está matando seu filho. Pronto.
Pois é. Acabou, aí a discussão acaba. Pois é. Eles levantam uma bandeira, eles dizem que até um certo tempo de gestação ainda não há vida, mas já concebeu a vida. A vida. Cientificamente está mais que provado. Foi o que eu falei até no bloco anterior, se eu não me engano. Né? Se a ciência entrasse forte nesse discurso, nessa discussão, já não haveria mais discussão, porque a ciência é clara. Iria provar, né? Iria provar. Concebeu, tem vida. É isso né? aí. Tá lá, todas as características já estão ali. Genéticas. Na concepção, sim. A genética está lá. Bom. 11. A história de Débora, Miriam e Esther. A história de Débora, Miriam e Esther são exemplos de feminismo na Bíblia? Poxa, pegou pesado aqui. Não. Eu acho que existe uma situação com a Miriam, que é diferente da Débora. E diferente. A Miriam dá uma um levantezinho. A Miriam ela deu uma levantada ali, mas depois Deus colocou ela no lugar, ficou leprosa e foi para fora do arraial. Deu uma exaltada na emoção, né? E acabou. Ela deu uma levantada no nariz, esqueceu quem ela era, entendeu? Deus falou, opa, volta pro teu lugarzinho. Eu acho que não há uma comparação. Essas três não deveriam estar no mesmo grupo. Eu tiraria a Miriam, porque a Débora é uma situação, a Miriam é uma outra situação. Tá? E quem é a outra mesmo? A Esther. A Esther, gente, foi colocada ali do lado do rei, né? Deus fez algo assim extraordinário. Essa mulher eu quero aqui, esposa do rei, porque eu vou usar. E a Esther tem uma coisa interessante, porque a Esther, ela recua na hora, imediatamente, ela dá por respeito ao marido. Então, ela não tem nada de feminismo nisso. Não. Ela dá uma recuada, aí que o tio dela fala, não, peraí, se você também é judia. Se a lei pegar, você vai morrer também. Aí você tem que fazer, você está aí, não é à toa. E Deus te colocou isso, eu creio que foi para isso. Aí ela foi lá, como serva de Deus, foi lá e fez. Mas ela até dá uma recuada. Mas foi um homem que chegou e mostrou para ela realmente que ela poderia ser usada por Deus. Então, assim, agora, o caso da das Miriam... três, então, a Miriam, se vacilasse ali, ela podia virar a primeira feminista da história. Eu acho que ela estava assim, você vê que ela vai, não... Deus tinha um outro espírito também. ali. Tinha. Eu acho que na história de Esther, a gente pode colocar assim, talvez a Vaste. Né? A Vaste tinha um espírito ali... Espírito confuso ali. Mas aí não era o povo de Deus. Não era. Já não fazia parte. É isso aí. Nós vamos ao quadro Opinião agora. E vamos às ruas perguntar. A pergunta de hoje no quadro Opinião é: você é a favor do feminismo? Opa, vamos ver o que falaram nas ruas e a gente volta já. Porque eu acho que graças a eles a gente conseguiu bastante coisa. Não é, mas assim, obviamente que várias pessoas vão achar que é vitimismo, mas graças ao feminismo que muitos assuntos a gente está conseguindo falar mais abertamente, né? E aí o pessoal, claro que não entende, vai falar que é vitimismo, mimimi, mas eu acho que não é, entendeu? Óbvio que tem gente que se aproveita do assunto, né, para poder ganhar mídia, mas não é. Porque a gente já tem vantagens de acordo com a nossa compreensão física. Eu sou militar. E eu acho que mais que isso é uma forma de burlar a naturalidade das coisas. Eu defendo, mas eu não sei o que eu vou falar. Eu, há 40 anos atrás, eu tentei fazer um aborto. Tentei, mas não consegui. Hoje meu filho Hoje eu não sei como falar do meu filho. Meu filho é Deus no céu e ele aqui na terra. Mas eu tentei, mas não consegui na época, né? Porque tinha que ser meu filho mesmo, entendeu? Hoje eu até choro, hoje eu sou contra. Mas há 40 anos atrás, a vida não é igual hoje. 40 anos atrás era muito difícil a gente viver, trabalhar. Porque a mulher antigamente não tinha nem direito e agora os direitos são iguais, mulheres e homens. A mulher é dona de casa, mãe... Ela cuida da casa, cuida do serviço, cuida do serviço de fora, quando trabalha fora. Ela faz tudo ao mesmo tempo, cria os filhos, trabalha em casa e trabalha fora. Tem muitas mães que trazem o sustento para dentro de casa. Tem muitas mulheres que vivem sem um companheiro, cria os seus filhos sozinha. Sim, eu acho importante. Porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Mas saber o ponto certo. Porque a gente teve muitos anos de luta para chegar até aqui. O nosso potencial ainda não chegou lá, a gente está aí embaixo ainda. A gente precisa de mais, muito mais ainda. Você vê algumas respostas bastante equilibradas, né?
A gente consegue ver e perceber algumas respostas bastante equilibradas, mas algumas já indo para um lado bem feminista mesmo da coisa. Eu gostei daquela que é militar, né? Eu gostei dela falar. Ela falou pouco, mas ela falou, mas peraí, a gente não pode tirar o que a gente é feminina, né? Pelo menos foi o que eu entendi que ela quis dizer ali, né? As pessoas querem tirar isso da gente. Na verdade, foi o que a gente está falando desde o início, né? É um movimento que tem tudo para ser bom, tinha tudo para ser bom, para realmente trazer benefícios para as mulheres, mas que várias vertentes surgiram e essas vertentes começou cada um puxar para o seu lado, né? Quer dizer, as feministas, negras, bom, já tem um movimento para lutar pelos negros, eu acho que tem que ter mesmo, tudo bem. Mas os negros, são homens e mulheres. Mas a feminista já vai para esse lado. O aborto, que não tem nada a ver, mas a feminista vai para esse lado. E aí começa esse movimento querer direitos que são naturais, como disse a militar lá, eu entendi ela falar desse jeito. Naturalmente nós temos os direitos, vamos atrás deles sem perder a nossa capacidade de ser mulher, né? Eu acho que... Existem, aí, né? sim. Por exemplo, existem leis que vão apoiar a mulher num caso de agressão dentro de relacionamentos, que é a Lei Maria da Penha. Ela é feita não só para a mulher, mas para o homem também. Eu soube também que tem homem que apanha. Então, assim, foi feito para os dois, mas essa lei, ela tem uma força maior na vida da mulher. Existem leis. Eu acho que talvez aquela moça que foi entrevistada, que é militar, ela estava querendo também falar dessa questão. Existem leis na sociedade. Já existem. Né? Que dão direitos. Que dão direitos, né? Então, eu acho que é isso que tem que acontecer. As leis precisam funcionar. Se elas funcionarem, não vai ter ninguém reclamando. O problema é que, às vezes, a gente vê que parece que tem 2 pesos e 2 medidas. Isso que é difícil. Isso aqui é complicado, né? Mas assim, as mulheres, elas já têm todos esses direitos normais, como todo mundo tem, certo? E aí fica a impressão de que esse movimento, essa ideologia, quer se sobrepor. Esse é um problema muito sério, no meu ponto de vista, querendo se sobrepor. Então, não basta ser igual, mas não, tem que ser melhor. Não possa ter os mesmos direitos, tem que ter mais. Então, isso aí complica. E a gente vê, pastor, que a maioria das pessoas que falaram ali, né, elas sempre falaram a mesma coisa, os direitos. Né? Então, a gente vê, como o senhor falou, né, a gente volta no início, é o direito. Só que elas não entendem que o feminismo ele vai além disso. O grupo, né? Esse movimento vai além. Não é só uma busca de direitos, como a gente está falando, que já existem. Isso é um pano de fundo que eles cobre, usam. Né? Estamos em busca dos direitos das mulheres, mas a gente vê que vai algo que, às vezes, confronta, que fere. Implanta ideologia. Que fere pensamentos, que fere crenças. A gente vai vendo. E muitas dessas pessoas nem têm essa ideia. Né? Só falar assim, luta pelos direitos. Sim, mas não é só isso. Existe algo a mais. O movimento em si foi para um outro lado. Exatamente. Que está ferindo o direito de outras pessoas. Exatamente. Eu também entendo desse jeito. Bom, nós vamos agora... Eu queria saber de vocês dois o seguinte, bem rápido. Vocês têm algum versículo que pudesse trazer para a gente sobre esse assunto? Exatamente sobre esse assunto. Peguei vocês de surpresa. Pegou de surpresa. Pastor. A ideia é essa. Eu queria saber se vocês têm. Porque, geralmente, os versículos que falam... você acabou de falar um que é lá em Provérbios. Geralmente, a gente fala muito, né, sobre essa mulher de Provérbios, que é como se Deus estivesse ali descrevendo, né? Ela acorda de madrugada, ela vai, ela faz, ela está sempre pronta. Então, se fosse para passar para as mulheres, para que elas pudessem ler, seria Provérbios 30. No meu caso... Todo Provérbios 30. Né? Provérbios 31. 31, porque todo 31. acho que você leu o 30, né? Isso. Ele leu 31, 30. 31, 30. Aí é 31 Não, é 31. 31. Todo o Provérbio 31, então? Vocês concordam? Aí, claro, né? Existe um equilíbrio, uma coerência. A gente vive numa época diferente. Ninguém está falando que a mulher não... A gente volta de novo, pelo amor de Deus. Você pode trabalhar, você pode fazer faculdade, você pode. O que não pode é ferir a palavra. Passar por cima da palavra, não dá. Nós vamos agora ao X da questão. Vamos lá, ao X da questão? O X da questão de hoje eu vou trazer Filipenses 4, versículo 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma,
antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Por que eu trouxe esse versículo para vocês, como o X da questão? Porque essa inquietação leva mulheres a entrar em movimentos e elas não olham para trás, não olham o que esse movimento está trazendo de malefício, né? A oração, a tranquilidade, a paz, o versículo, ele deixa claro aqui, né? Deixa eu pegar ele de novo aqui. Não estejais inquietos, ou no caso aqui, inquietas, por coisa alguma. Deus tem tudo preparado para a sua vida, você não tem que ficar replicando o que outras pessoas dizem. A maioria não tem nem base para o que está falando, mas porque viram várias amigas indo para esse caminho, estão indo juntos. Não entra nessa. Ore a Deus, busque a Deus, faça orações, petições diante do Senhor e tenha calma, tranquilidade, porque Deus vai direcionar vocês e vocês são uma bênção em nome de Jesus. Tá bom? Bom, eu estive aqui com a pastora Marilza Lima, nossa líder estadual das Mulheres que Vencem no Rio de Janeiro, também minha pastora, minha auxiliar lá na nossa sede em Bangu, e com a pastora Juliana, da nossa igreja lá em Nova Friburgo. Pastora Marilza, quer falar algo sobre o trabalho? Então, como o pastor falou, né, na liderança aqui do estado do Rio de Janeiro, graças a Deus, o trabalho está aí a todo vapor. Se você quiser saber mais, procure na mídia Mulheres que Vencem RJ, lá no Instagram. Eu também estou, pastora Marilza Lima, você pode me achar lá. E qualquer coisa, pode me perguntar lá, pode falar comigo, que eu estou sempre pronta lá para responder. Lá na mídia vão encontrar o dia das reuniões das mulheres. Sim. Ali, sempre que chamar, tem sempre alguém para responder, pastor. Tem sempre alguém para responder. Pastora Juliana, Nova Friburgo, General Osório, com endereço. Pelo menos o culto de domingo, se for possível, passa para o povo para procurar vocês lá. Com certeza, estamos lá na Rua General Osório, 158, lá no centro de Nova Friburgo. Domingo nós temos 3 reuniões especiais, 8 da manhã, 14 às 18 horas, reuniões de poder, de busca pelo Espírito Santo. Vai ser um prazer receber todos vocês lá em nome de Jesus. Obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Amém. Eu estou ali na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Todo domingo, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Tem sido muito especial. Venha participar comigo de uma dessas reuniões. Traga a sua família. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Eu fico por aqui. Até o próximo Conexão, em nome de Jesus. Deus abençoe.